Olá a todos e todas, eu sou o Tarso de Mello, sejam bem-vindos à nossa conversa sobre livros de poesia na programação online aqui da Biblioteca Mário de Andrade, né? A ideia aqui é simples, né? Convidar grandes leitores de poesia para responder uma pergunta que provavelmente eles já responderam muitas vezes. Que livro você indicaria para alguém se apaixonar pela poesia, né? E hoje teremos a alegria de receber aqui para falar desses assuntos, conversar a partir dessa pergunta, Cláudia Roquette Pinto, Prisca Agustoni e Natan Barreto, né, para ler poemas e conversar conosco. Essas conversas começaram no ano passado, né, após o início da pandemia, e já reuniram mais de 20 convidados, né, que têm ampliado o nosso leque aqui de livros, né, os nossos interesses, né, por novos livros, novas línguas, novas culturas, né? Temos tentado tirar o melhor proveito possível dessas dificuldades trazidas pela pandemia, né? Então, trazendo convidados de várias partes do Brasil e de várias partes, agora até mesmo de fora, como o Natan, que está aqui hoje, né? Cada indicação de livro aqui ensina para a gente uma forma nova de entrar no universo da poesia, e também abre uma porta ainda mais interessante, né, para essa biblioteca infinita dos livros de poesia. Então, eu começo com uma rodada de poemas dos nossos convidados, lendo aqui. Eu peço para a Cláudia começar. Cláudia. Oi, Tarso, obrigada. Vou achar aqui a página, só um minutinho. Eu sou tão apaixonada por esse poeta que eu tinha separado uma infinidade de poemas para ler, de modo que agora eu tenho que reduzir a minha escolha aqui e rapidamente. Espera um minutinho só. Eu vou começar com o poema A Rosa. A vista incerta, os ombros langues, Pierrot aperta as mãos exangues de encontro ao peito. Alguma coisa o punge ali, que ele não ousa lançar de si o pobre doido. Uma sombria rosa escarlata, em agonia, faz que lhe bata o coração. Sangrenta rosa, que evoca a louca, a voluptuosa, volúvel boca de sua amada. Ah, com que mágoa, com que desgosto, 2 fios de água lavam-lhe o rosto de faces lívidas. Da veste branca, a larga túnica por fim arranca a rosa púnica em um soluço. E parecia, jogando ao chão a flor sombria, que o coração ele arrancara. Bom. Natan agora. Aqui estás, de pé e nu, barro tu és, e bem o sabes. Mas em verdade és o filho dessa sombra parturiente que se nutre de lactogênio lunar. Depois, lentamente, ganhas a forma de um tronco, sobre esse muro baixo que os sonhos das flores saltam, assim como o aroma do verão em repouso. Sentir, crer que raízes te brotam dos pés e correm e se retorcem como serpentes sedentas, seguindo alguma fonte subterrânea onde se fincam na areia e já te unem a ela. Tu, tão vivo, árvore desconhecida, árvore não identificada, que elaboras frutos que tu mesmo colherás. Tua copa, em teus cabelos que o vento sacode, esconde um ninho de pássaros imateriais. E quando vieres deitar na minha cama e eu te reconhecer, ó meu irmão errante, teu contato, teu hálito e o cheiro da tua pele suscitarão sussurros de asas misteriosas até as fronteiras do sono. Prisca, com você.
Vem aí dias piores. O tempo adiado até nova ordem surge no horizonte. Em breve deves amarrar os sapatos e espantar os cães para os charcos, pois as vísceras dos peixes esfriaram ao vento. A luz de anileira arde pobremente. Teu olhar pressente a penumbra. O tempo adiado até nova ordem desponta no horizonte. Do outro lado, afunda tua amada na areia. Ela sobe-lhe pelo cabelo esvoaçante. Ele corta-lhe a palavra. Ele ordena-lhe silêncio. Ele encontra mortal e pronta para a despedida depois de cada abraço. Não olha para trás. Amarra teus sapatos. Espanta os cães. Joga os peixes ao mar. Anula a anileira. Vem aí dias piores. Muito bem. Nada melhor que começar com esses poemas, né? Eu vou já deixar um registro aqui. Nessas nossas conversas, elas registram várias coisas ao mesmo tempo, né? Registram poesia, os leitores de poesia, a poesia do nosso tempo, e também as coisas que estamos vivendo nesse momento. Alguém aí vai ouvir um barulho, porque tem algum vizinho meu fazendo obra, e em algum lugar vai vir o som. Então, no futuro, quando alguém ligar no YouTube e assistir esse vídeo, vai saber o tipo de coisa que a gente enfrentava. Então, vamos lá. Vou apresentá-los. A Cláudia Roquette Pinto, nascida no Rio de Janeiro, estudou tradução literária na PUC do Rio de Janeiro e dirigiu por 5 anos o jornal cultural Verve. Ela tem poemas publicados em diversas antologias no Brasil e também traduzidos, né, no exterior. É autora dos livros de poesia Os Dias Gagos, Saxífraga, Zona de Sombra, Corolla, que ganhou o Prêmio Jabuti de 2001, Margem de Manobra e Entre Lobo e Cão. Em breve, a Cláudia lança um livro novo chamado Alma Corsária e Poemas do Rio. É isso, Cláudia? Está mantido o título? Não, agora é só Alma Corsária. Meu Alma editor Corsária. pediu para eu tirar Poemas do Rio, porque é o nome de uma sessão. E ele achou que entendeu? Não tinha muito sentido. Mas, enfim, Alma Corsária é o nome do livro. Alma Corsária. Muito bom. O Natan Barreto é poeta, tradutor e professor, nascido na Bahia e reside em Londres há muitos anos, onde é professor. É autor dos livros de poesia Sob os Telhados da Noite, Esconderijos em Papéis, Movimento Imóvel, né? Menção honrosa que foi menção honrosa da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, Bichos, Poesias Desenhadas, Um Quintal e Outros Cantos, foi prêmio Sosígenes Costa de Poesia da Academia de Letras de Ilhéus, e O Ritmo da Roda, poemas fotográficos. Traduziu diversas coisas, entre eles o livro Quase Sonhos e Traduzido da Noite, né? Que já antecipa um pouco, nós vamos voltar a falar dele aqui, e escreveu a biografia Entre Mangueiras, a vida de Eunice Palma, né? O Natan lança também um livro novo, ainda esse ano, eu acho, Alma, Madeira Oca, né? E ele coordenou um projeto muito interessante chamado Encontros Poéticos, que apresentava a vida e a obra de escritores brasileiros na Embaixada do Brasil e em outras instituições em Londres, né? Apresentava obras brasileiras. A Prisca Agustoni é poeta, tradutora, professora de literatura na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela nasceu no Ticino, na Suíça italiana, né? Escreve e se autotraduz em português, italiano e francês, com incursões no espanhol. Traduziu para o italiano o romance Antônio, de Beatriz Bracher, isso mais recente, mas é uma tradutora... esses trânsitos entre as línguas que nós falamos aqui da própria obra dela também tem sido o trânsito entre os diversos poetas e outros autores que ela traduz, né? De lá para cá, de cá para lá. Trabalho muito importante, já há bastante tempo, e publicou, entre outros, os livros Animal Extremo, Casa dos Ossos, né, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos,
e o mais recente é O Mundo Mutilado, que foi objeto até de uma das conversas nossas de poesia que sou aqui dessa série, né, da Mari. Então, muito obrigado vocês três, um prazer reuni-los neste lugar aqui, né, dos cantos em que cada um está, para a gente conversar sobre os livros. Agora, o nosso público aqui já está curioso para saber quem são os autores dos poemas que vocês escolheram apresentar. Então, eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação do livro, do porquê da escolha do livro, para a gente andar um pouco mais para dentro deles. Começo pela Cláudia. Bom, o livro que eu escolhi é nada menos que Estrela da Vida Inteira, que é a obra reunida do Manuel Bandeira. E esse livro ele tem para mim um teor muito especial, porque minha mãe, que já faleceu, ela percebeu em mim uma criança meio diferente. E ela me presenteava muitos livros, muitos livros. Mas ela também era uma leitora assídua, e ela tinha esse livro na mesa de cabeceira. E eu, com 8 anos, 9 anos, eu fuxicava nas coisas da minha mãe. Então, como eu estava habituada a ler livros de Raquel de Queiroz para criança, de Cecília Meirelles e tal, eu tinha uma afinidade assim grande com os livros, e eu, muito curiosa, fui pegar esse livro na mesa de cabeceira dela, e eu com essa idade tão tenra, fiquei amiga do Manuel Bandeira. E ele, para mim, ele está ligado à minha infância, de forma que assim era muito interessante para mim ler palavras tão estranhas que não faziam parte do meu cotidiano, e também, obviamente, existia uma distância no tempo, né? Mas assim, ele é de uma intimidade para mim, esse poeta, e eu sempre volto para o Bandeira, né? Eu me lembro da palavra vulgívaga. Eu não me incomodava de não saber o que era. De alguma forma, aquelas palavras tinham um encantamento, tinham um brilho, tinha uma aura, tinha uma... Eu não sabia nem o que era nada disso, mas eu só sentia aquela energia muito forte naquelas palavras e naquela poesia. E eu me identifiquei tanto que sempre que eu estou meio mais ou menos, eu volto para ele. Volta e meia, cada vez que eu volto, eu me apaixono outra vez, de forma absoluta. E eu brinco dizendo que ele é meu avô, e tem gente que acredita. Mas ele é meu avô poético, porque quanto mais velho eu fico, eu estou com 57. Ainda não fui vacinada, estou esperando aqui para o futuro de quem vir essa gravação. Eu hoje mesmo, escolhendo os poemas, eu me dei conta dessa influência, né? Como que isso perpassa, atravessa, ecoa e volta na poesia da gente, né? Isso que está lá na mais tenra infância, está colado com o meu imaginário. Falei demais? Não, pelo contrário. A gente vai explorar muitas dessas coisas que você começou a apontar. Essa da relação com as palavras que não sabia o significado. Eu aqui nessas conversas sempre aparece, e isso outro dia eu estava pensando, falei, que coisa maluca, né? Passei a voltar para alguns poemas que eu já li muito, e eu percebi que tinha uma relação, talvez um analista um dia resolva, que algumas palavras que eu nunca me preocupei em ver o que era direito. Eu criei um significado para mim de alguns poemas, de poetas que eu leio sempre, e eu não sei se eu vou atrás, viu? Vou continuar com elas, vou continuar dando o meu significado para elas. Mas isso é lindo, Tássio, porque isso é algo da ordem total da imaginação e da intimidade, né? Do afeto. Não importa tanto, né? Importa ali dentro daquilo, naquele universo, enfim. Acho eu. Muito bom. Natan, qual é o seu livro? O livro é Quase Sonhos e Traduzido da Noite, do escritor de Madagascar, Jean-Joseph Rabert-Rivelle. Interessante a Cláudia falar do Manuel Bandeira e de como ela chegou a ele, porque esse livro de Jean-Joseph Rabert-Rivelle, como ele me chegou? Ele me chegou em 1994. Eu moro em Londres há muitos anos. Eu primeiro morei em Paris, onde encontrei uma pessoa que se tornaria um grande amigo meu, Olivier. Eu hoje sou padrinho do filho dele, mas Olivier foi morar em Madagascar e ele foi trabalhar numa rádio em Madagascar. E nessa rádio ele fazia alguns programas. Um desses programas, uma vez por semana, alguém ia lá ler algumas poesias.
E nós tínhamos o hábito, nós escrevíamos longas cartas e mandávamos também fitas cassete um para o outro. E Olivier me mandou algumas fitas de um desses programas. E eu ouvi alguns versos que eram intercalados com músicas clássicas, e fiquei fascinado. E, novamente, essa questão da não compreensão ela é muito interessante, porque eu não compreendi tudo. Eram versos que, de certa forma, o compreender ou não compreender não importava, porque existia ali, e eu acho que a poesia é assim, existe alguma coisa, existe algum verso, existe alguma imagem, existe alguma coisa que nos puxa, quase como um imã. E isso nos leva, isso abre portas, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu lhe escrevi uma carta, e é interessante porque eu andei mexendo aqui nas minhas coisas, e encontrei a carta. Eu tenho que falar, aqui é a carta que eu escrevi para o Olivier. O hábito de escrever cartas e de fotocopiar cartas é um outro, é porque a primeira carta que eu escrevi para minha mãe, quando eu cheguei em Paris, a carta foi extraviada. Então, desde a segunda carta, eu comecei a fotocopiar, fazer xerox de todas as cartas. Então, eu tenho uma caixa imensa, cheia de cartas lá embaixo. E é bom, porque a gente vai e consegue revisitar. Então, eu tenho as cartas que me enviavam e eu tenho as fotocópias das cartas que eu enviava. Por uns 10 anos eu fiz isso. Mas, então, ele me mandou, os livros já não existiam, mas ele conseguiu fazer xerox dos livros em Madagascar e me mandou vários livros desse poeta, Jean-Joseph Rabert-Rivelle. E eu fui começando a compreendê-lo, começando a entendê-lo mais, e outras coisas não, porque eu acho que aqui são 2 livros, Quase Sonhos e Traduzido da Noite. São 2 livros, nem tudo eu compreendo, e não preciso compreender, isso também é importante, porque são coisas, a gente retorna a esses livros, a gente retorna com uma compreensão, depois meio que esquece, meio que muda aquela compreensão, e outra vem e se casa com aquela. Mas o porquê do fascínio por esse poeta? Jean-Joseph Rabert-Rivelle era um poeta que escrevia em 2 línguas. Ele escrevia em malgache, a língua de Madagascar, e em francês. Madagascar se tornou uma colônia francesa em 1897. E Jean-Joseph Rabert-Rivelle nasceu, não se sabe exatamente, em 1901 ou 1903. E ele faleceu, ele se suicidou em 1937. Esse foi um outro ponto para mim, porque se a poesia dele já me encantava desde a primeira vez que eu escutei alguns versos naquele programa de rádio, a vida dele e a morte dele também passaram a me fascinar. Ele era um homem entre 2 línguas, um homem entre 2 tradições, um homem entre duas literaturas, um homem entre. Ele não fazia parte propriamente de Madagascar nem da França. Era essa pessoa. Então, Madagascar foi colonizada pela França, seria a colônia da França até 1960, e ele seria esse homem, ele estudou até os 13 anos de idade. Ele fazia parte, a família dele fazia parte de uma das castas, né? Em Madagascar havia 3 castas, a casta dos nobres, dos homens e mulheres livres e dos escravos. A família dele fazia parte da casta dos nobres, mas após a conquista feita pela França, houve a abolição da escravidão e a sua família ficou empobrecida. Quando ele nasce, em 1901 ou 1903, ele já é um menino pobre. Ainda assim, ele estudará até por volta dos 13 anos, será expulso da sua segunda escola, um colégio de jesuítas, e a partir dali, é o que é interessante, porque ele vai começar a se tornar um autodidata. Ele sai da escola para estudar. Mas para estudar o quê? Para estudar a literatura francesa. Ele tem um mentor, ele conhece um magistrado francês, Pierre Camus, que publicava uma revista em Madagascar e foi apresentando vários poetas franceses pelos quais esse jovem malgache foi se apaixonando. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine.
Paul Valéry, com quem ele começou a se comunicar, a trocar correspondências. Então, era esse homem, o interessante nele é que ele encontrou uma forma de escrever malgache em francês. E é isso que me interessa. A gente vai falar mais dele, mas ele é entre, ele não é completamente aqui nem ali. Ele é essa pessoa que hoje tantos de nós somos, mas ele já era na década de 20, na década de 30, em Madagascar. Nathan, eu não conhecia, como eu falei, quando você me indicou, né? Depois eu passei o fim de semana encantado, eu recebi o livro, fiquei lendo e fiquei besta com isso aqui. Inclusive, fiquei lendo sobre Madagascar e sobre malgache, tentando achar. Você chegou a estudar malgache, alguma coisa? Porque eu fiquei. Não tem nenhum parentesco, né, com as línguas que a gente normalmente assim está acostumado a ler. Assim, não, eu não cheguei a estudar malgache, e uma coisa muito interessante que aconteceu, porque esse livro que eu traduzi, esse livro foi traduzido por mim, eu não disse isso, mas eu lancei pela editora Calango, é uma editora independente em Salvador, sim, aí está. E quando eu lancei, era o ano da França no Brasil, 2009. Então eu fui à Aliança Francesa de Salvador, pedi para fazer o lançamento lá. O diretor disse que sim, e por coincidência, essas coincidências da vida, a esposa, a mulher do diretor, ela era de Madagascar. Então, no lançamento do meu livro, maravilha, né, Prisca? No lançamento do meu livro, ela era muito tímida, mas eu consegui convencê-la a ler. Eu lia em francês e português, e ela lia os versos em malgache. E aquela foi a primeira vez na minha vida, eu estava encantado mesmo, eu tinha lágrimas nos olhos mesmo, porque eu tenho por esse poeta um grande amor, semelhante ao que Cláudia tem por Manuel Bandeira. Eu tenho esse amor muito forte por esse poeta, e ouvir pela primeira vez aqueles versos em malgache foi para mim fascinante. Que lindo esse depoimento. Muito lindo. Não, é um poeta. E depois eu descobri que ele já circulava minimamente no Brasil. Assim, eu acho que, claro, o seu trabalho, a tradução desses dois principais livros dele, né, é a amostra mais significativa e tal. Mas eu descobri que tem mais gente por aí. É que eu talvez não tenha ligado o nome à pessoa, mas agora eu não vou mais esquecer, não. Muito bom. Ele foi traduzido, um dos livros, esse primeiro, Quase Sonhos, ele teve uma tradução, essa tradução é de 2009, mas houve uma tradução, acredito, de 2007, desse primeiro livro, Quase Sonhos. Bom. Acho que é do Antônio Moura, né? De um poeta de Belém também. Um dia eu vou perguntar que caminhos foram esses, mas é um poeta impressionante. Nós vamos explorá-lo mais aqui. Prisca, o seu livro. Sim. Bom, eu escolhi trazer o livro da Ingeborg Bachmann, né? O Tempo Adiado e Outros Poemas. Na verdade, é uma antologia da obra dela, essa poeta austríaca que nasceu em 26, traduzido pela Cláudia Cavalcante, que já é uma tradutora bem conhecida e que já vem traduzindo Paul Celan, né? Assim, pelo menos, e vários autores de língua alemã. E eu cheguei até ela por caminhos, também um pouco pelo que vocês comentaram, assim, porque é interessante como que as conversas acabam se cruzando, né? Porque eu tive a primeira vez que eu li a Bachmann foi ainda na escola, na Suíça, porque eu nasci e cresci lá e numa região de língua italiana, mas a gente começa a estudar as outras línguas, o francês muito cedo, e o alemão entra mais ou menos com 10, 12 anos. E no ensino médio, a gente começou a fazer literatura, a estudar literatura nas respectivas línguas. E na minha experiência, assim, de jovem estudante e adolescente, eu sempre tive acesso a vários autores nas várias línguas, mas até chegar na língua alemã, em que a professora trouxe pela primeira vez uma autora, primeiro uma mulher poeta, que era muito muito incomum, assim, né? Porque na minha tradição italiana, assim, havia muitos nomes assim incríveis que até pensei em trazer, mas realmente o impacto para essa jovem adolescente que entendia pouco de alemão, na verdade, porque eu estudo, mas assim, eu tinha alguns anos de língua alemã e a professora trouxe os poemas da Bachmann. E eu lembro que foi um impacto assim muito forte para mim, tanto pela
pela figura da autora que eu fui pesquisar depois, mas principalmente por essa língua, não só a língua alemã em si, mas o mundo que ela apresenta, que é um mundo simbolista, um pouco fechado. Eu não compreendia muito bem, mas me fascinava. Aí onde entra novamente essa ideia do não entender plenamente, né? Mas eu senti ali um universo, primeiramente, muito vivo, que falava muito diretamente de alguma coisa que tinha a ver com a Europa, com a geração dos meus pais, por exemplo, né? A Europa dos anos 40, 50, e ao mesmo tempo que é um resquício que a gente respira, né? Um pouco no universo cultural, assim. E aí comecei assim, foram os meses melhores meus na escola, porque na língua italiana, que era, né, a gente estava lendo Montale, que foi outro grande paixão, e quando eu ia para alemão, líamos Bachmann. Então foram 2 meses, assim, marcantes na minha vida. E aí a Bachmann acabou ficando, assim, anos depois eu fui procurar entender melhor, à medida que eu entrei mais na literatura, que eu tive mais acesso a outras vozes, né? Eu fui amadurecendo também minha leitura, minha compreensão de mundo. A Bachmann voltou sempre, não foi assim uma paixão, foi uma fascinação, eu diria, né? E aí, com o passar dos anos, a Bachmann sempre ficou assim pertinho, assim, né? Junto com Celan também, que é um dos poetas que eu mais gosto. E por isso que eu resolvi trazê-la, porque na verdade, desde então, eu tenho lido a Bachmann em tradução, principalmente na tradução italiana, e comecei a ter acesso à obra dela de forma mais extensa em tradução espanhola. Eu acho que uma das línguas que eu consegui mais acesso a Bachmann era a língua espanhola. E aí, na língua portuguesa, eu tinha uma pequena antologia da Ciro Alvim, já não sei, mas de 2002, 2003, por aí, que eu até usei para sala de aula, porque eu costumo trabalhar muito com poesia, não só de língua italiana. E aí eu sentia falta no Brasil de ter a Bachmann mais acessível para nós, né? Aí fiquei muito feliz quando esse livro saiu, acho que em 2020, justamente porque finalmente podia trazer essa, que era conciliar um pouco essa fascinação minha para a autora, a obra, a trajetória, a figura dela também, depois eu vou explorar um pouco mais, e também poder trazer isso para os leitores, né, brasileiros, essa que para mim é uma das maiores poetas mulheres, né, dessa segunda pós-guerra da Europa. Eu acho impressionante. Eu acho muito interessante esses caminhos. Nós não combinamos isso. A única coisa é que na hora de convidar, eu falo assim, um livro pelo qual você seja apaixonado, que cria um peso grande, né? Mas, enfim, nós somos apaixonados por vários. Agora, vocês tocaram numa coisa interessante, que é como outros poetas, outras leituras durante a vida que você vai fazendo, nos ensinam a ler os poetas que já passaram pela nossa vida. Então, é um jogo sem fim, não é nenhuma questão de quantidade de coisas a ler, né? Mas de como cada poeta que você vai entrando e lendo, ele faz com que você volte para as suas paixões, para as suas fascinações, né? Ainda mais fascinado, né? A gente descobre coisas sobre um poeta lendo o outro. Isso é um jogo muito interessante. E eu vou para a segunda rodada. Eu trouxe uma coisa que eu sempre releio os livros quando vocês indicam, né? Releio ou leio, no caso do Jean-José Javier Rivelo, que eu não tinha lido. E eu voltei para o meu Manuel Bandeira aqui, que eu tenho, ó, bonitinha essa edição. E eu tive uma edição anterior, que era uma edição bem anterior. Essa daqui é de 93, é a 25ª. Por que eu estou falando dela? Tem a ver com isso, né? De como ler o poeta. Esse livro aqui comprei num sebo e era, olha aí. Olha lá. Era de uma estudante chamada Lúcia, muito caprichosa Lúcia, que eu não conheci. Comprei no sebo. Então, o livro tem uma parte do que ela tinha estudado. Eu não sei se era estudante de segundo grau, de ensino médio ou de faculdade de letras, mas ela era muito dedicada e ela estudou alguns livros do Manuel Bandeira e anotou a lápis. Eu nunca paguei isso. Ela anotou a lápis pelo jeito que o professor falava. Na página de rosto está aqui, ó, a estrutura do soneto. Não sei se dá para ver. A estrutura do soneto. Estrofes 4, 4, 3, 3, uma chave, soneto. Era um estudante. E aí eu vou passar isso daqui em forma de pergunta para a Cláudia, porque quando ela chega no ritmo dissoluto, olha como a gente lê poesia de formas diferentes.
Uhum. O professor, pelo jeito, falou isso para ela, ela anotou na primeira página do Ritmo Dissoluto o seguinte: tema, tristeza, saudade, nostalgia de esperança, erotismo, brevidade da vida, infância, amor, solidão, natureza, resignação cristã, evasão da vida, e conclusão, aí tinha conclusão, simplicidade, os poemas são profundos, reconciliação com a vida neste livro, ele está mais resignado, ele está aceitando mais. Cláudio, o que você acha disso, Cláudio? Dá para entrar por aí no Manuel Bandeira? Eu acho meio engraçado, mas assim, algumas coisas dá para concordar, outras dá para ficar meio desconfiada. Mas assim, uma das coisas que me bate forte é como que uma criança de 9 anos poderia ler tanto, porque o Bandeira foi um poeta tísico, né? O Bandeira sofreu a vida inteira com doença, ele esteve muito perto da morte, ele esteve sempre com a morte como uma daquelas pinturas europeias que eu adoro, eu não me lembro agora, desculpe que eu estou meio afásica e velhinha, eu esqueço as coisas. Mas é um pintor, não, é um artista tocando violino e atrás tem, minto, ele está pintando e atrás tem a morte tocando violino, só que a morte é uma caveira, é um esqueleto tocando violino. Então, assim, essa figura, isso me lembra muito o Bandeira, porque ela estava sempre na cola dele, a morte era muito presente. Talvez, do mesmo modo como a gente agora está cercado de morte por todos os lados e vivendo com essa agudeza, né, e essa imprevisibilidade tamanha por causa dessa pandemia e também das circunstâncias históricas, políticas, sociais e econômicas do Brasil nesse momento, eu acho que a gente também é levado a ficar um pouco agudo em relação à vida por causa da morte, né? Eu, como uma praticante do budismo tibetano, a gente contempla muito a morte, mas não de uma forma mórbida, não para trazer essa coisa de peso, isso aí que a moça Lúcia, né, anotou no livro dela, mas sim para trazer esse valor, esse choque, essa potência da vida, que às vezes a gente fica meio blasé em relação à vida, né? Eu acho que o Bandeira era o anti-blasé, porque ele era um cara que estava sempre com a faca nas costas, e isso fazia a poesia dele ser muito vitalizada, embora muitas vezes, sim, eu até queria falar uma coisa aqui que nada tem a ver com isso, mas espera aí. Muitas vezes, sim, ele estivesse falando de temas muito dolorosos e perdas, e enfim. Mas sabe o que aconteceu comigo? Vou subverter um pouco aqui a ordem, posso? Posso? É porque esse poema que o Fique Nathan à leu, vontade. me deu uma vontade de ler um poema que eu não tinha selecionado, eu não sei que horas que eu posso, você me avisa, que é o Cacto. Porque tem algo nesse poema seu que me remeteu diretamente ao Cacto, do Bandeira, que é um poema incontornável, né, Sim. na nossa literatura. Enfim, não sei se Pode já ler estava... agora. Posso ler? Ok. Pode ler a qualquer Tive que momento. pegar aqui no celular, porque não estou encontrando o livro, porque não está separado na Na página, nossa, então vamos na embora. nossa programa aqui, assim, aqui só tem o mínimo, o máximo não. Você pode trazer mais poema. Então vamos lá. O cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laoconte constrangido pelas serpentes, o Golino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas. Era enorme, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Um dia, um tufão furibundo abateu-o pela raiz. O cacto tombou, atravessado na rua. Quebrou os beirais do casario fronteiro, impediu o trânsito de bonde, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e, durante 24 horas, privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. Fica esse diálogo entre os inconscientes e essa costura entre os poetas. Não, incrível, incrível. Esse poema é uma coisa, sei lá, depois a gente tenta pegar alguma coisa desse poema, porque é muito grandioso, né? E é
isso. Não, então, Nathan, eu queria fazer um caminho um pouco diferente aqui para falar da relação com o poeta, porque é uma das coisas curiosas também sobre leitura de poesia, que é o interesse que as culturas em que esses poetas surgem, né, vão nos interessar em razão da força dos poemas. Desde o primeiro momento da nossa conversa, quando você falou do poeta que ia apresentar, até questionou, olha, o fato de ter traduzido, eu acho tudo isso são acréscimos interessantíssimos, né? Porque traduzir é uma forma superior de leitura, até, eu acho, né? De se dedicar. E ainda você se depara com um poeta com uma língua a mais, né? Como você agora falou, né? De um poeta que está num lugar entre duas línguas, ou seja, um lugar entre duas culturas, né? E no início do século XX, que é tão, eu acho, tão espantoso para a poesia do mundo todo, né? Aconteceram coisas grandiosas nessas primeiras décadas do século XX na poesia em várias línguas. Eu queria que você tentasse rememorar um pouco dessa sua aproximação, né? Não só de como o livro chega, mas de como essa aproximação entre as culturas se deu para você, né? Com o Jean-Joseph Rabiar-Vellot. Então, eu falo desse fascínio, eu acho importantíssimo falar desse fascínio que a gente vem falando desde Cláudia Prisca, também esse fascínio, esse encantamento que se deu. Para mim, o fato de existirem essas duas línguas na vida desse homem, um jovem em Madagascar, um jovem negro em Madagascar, isolado, o que ele estava querendo? Sabe, se você pensa, você quer ser o quê? Um escritor francês? Mas esse é um ponto fundamental. E eu acho que ele queria, talvez, tudo que eu achar aqui são meus achismos, mas eu acho que sim, é possível que ele tenha querido ser um escritor francês. E, inclusive, esse era um criticismo de alguns, era uma crítica de alguns conterrâneos e contemporâneos seus, porque esse era o início da, digamos, da invasão, da conquista francesa, e a gente vê esse jovem de braços abertos se entregando a essa língua. É um crime, de certa forma, sabe? Você devia ir contra. Esse eu acho um ponto fundamental na vida e na obra desse jovem escritor. Ele, se a gente for olhar por um lado, a gente vai ver que ele traiu. Ele traiu sua origem, ele traiu sua raça, ele traiu sua língua. Mas ele diz, tem uma poesia na qual ele diz, essa língua, falando do francês, essa língua que eu escolhi para não ser esquecido. Essa língua, a língua francesa, essa língua que fala a alma como a nossa murmura ao coração. Eu acho esses verbos importantíssimos aqui. Essa língua francesa que fala, é uma língua que tem fala. A outra não tem fala, tem murmúrio. Murmúrio não é fala, é uma quase fala. Novamente, essas palavras que eu fico buscando, porque elas estão ali. Essa língua a nossa língua murmura ao coração. E até se pensarmos também nesses dois elementos, né? Alma e coração, parecem ser a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Alma, a língua francesa, alma. Alma é algo que a gente fecha os olhos e pensa que tem, mas não tem, ninguém pode pegar na alma. A alma é essa língua que fala a alma, que tem voz para falar. E a outra que não tem voz, mas que murmura, que tem uma coisa quase que não fala, é um quase silêncio ao coração. E o que é o coração? O coração é a terra, o coração é o corpo, o coração está aqui próximo. O coração vai um dia morrer e vai ser enterrado aqui, nessa terra, em Madagascar, como aconteceu com ele. Era esse homem, como eu falei, autodidata, que se comunicava com esses outros poetas, e tem mais, ele estudou, veja só, as línguas, o francês, sim, tinha um local, uma posição primordial em sua vida, mas havia outras línguas. Ele estudou espanhol e escreveu um livro de poesias, que infelizmente esse livro não existe mais.
mas ele escreveu um livro de poesia chamado Vientos de la Mañana, Ventos da Manhã, em espanhol. Ele traduziu um poeta espanhol, Góngora. Ele traduziu Walt Whitman. Como? Então a gente se pergunta aqui, tudo bem, ele teve um mentor, tinha esse Pierre Camus, que era um magistrado francês em Madagascar, e que também era um poeta, e que percebeu, logo ele percebeu o interesse desse jovem. Jean-Joseph Rabert-Rivelle, ele gastava o dinheiro que ele não tinha. Ele era pobre, ele gastava o dinheiro que não tinha comprando livros. Imagina, mandando livros esses livros chegavam da Europa, chegavam a Madagascar, esses muitos livros, ele corria para o correio para encontrar, ele até fala, na sacola curtida do carteiro, aqueles livros que ele queria ver, sabe, antes do carteiro chegar. Então, existia esse interesse nesse homem, ele escreveu uma ópera, Imaitsuanala, uma cantata. Infelizmente não, felizmente hoje em dia, existe um liceu, existe uma escola em Madagascar que tem o nome Jean-Joseph Rabert-Rivelle. Eu encontrei, esse final de semana, eu estava procurando essa ópera, encontrei um grupo de jovens, de adolescentes, cantando um trecho dessa ópera, dessa cantata de Jean-Joseph Rabert-Rivelle. São jovens com aquela pureza, a pureza que Caetano descreve naquela música Haiti, jovens com a pureza de meninos uniformizados em dia de parada. Aqueles jovens cantando, dando voz a uma ópera que foi escrita por um outro jovem, não tão jovem quanto eles, mas por um jovem que não pôde estudar, que foi expulso da escola por volta de 13 anos de idade. Então, inclusive, Jean-Joseph Rabert-Rivelle tinha uma coisa que ele gostava muito de dizer, que o que ele queria era permanecer puramente, essa é uma palavra dele, puramente malgache. Eu discordo. E eu acho que o interesse, eu acho que ele é muito mais interessante por não ter permanecido puramente malgache. Porque na medida em que ele lia e aprendia e apreendia essas outras formas de falar em versos, tanto que a gente vê nos seus primeiros livros, Na Taça de Cinzas, La Coupe de Cendre, isso a gente vê uma versificação mais rígida, uma imitação, são poemas mais parnasianos, mas ainda assim, no próprio título já tem algo aqui que mostra qual é o seu verdadeiro interesse. Uma taça de cinzas. Cinzas. Cinzas de quem? Cinzas de nossos mortos, de seus mortos. Então, para a gente pensar em Madagascar, um ponto fundamental é esse contato, essa relação com os ancestrais. Isso não era só dele, mas é parte da cultura malgache. Então, a gente vê esse homem com essa profunda força de conexão com a sua terra, com as suas tradições, e, ao mesmo tempo, completamente também, da mesma forma, eu diria, envolvido com essa outra língua que não era sua, digamos, a língua mãe, a língua madrasta. E ele conseguiu unir-se a essas duas línguas. Você me fez lembrar muito aqui, numa das nossas conversas anteriores, a poeta Eliane Marx falou do livro do Aimé Césaire, e isso entra de um modo diferente, né? Porque era alguém que passa a ter um mal-estar profundo com o francês por conta de ser a língua da dominação, né? Da língua da dominação. Mas esse mal-estar, ele sabe que não vai se resolver porque é algo que está entranhado nele, ele se vê em francês, né? Ele não consegue superar isso. E o livro que ela apresentou é um livro em que essa tensão com a língua mesmo, né? Ele fala como é profunda essa colonização, né? Para um momento como hoje, em que a gente tem pensado tanto, lido todo sobre a questão decolonial, pós-colonial, né? Assim, como é importante você ver isso. São poetas nos anos 30, né? Eu acho. O livro do Aimé Césaire também é dos anos 30.
Tem uma coisa que eu gostaria, assim, como você falou de Aimé Césaire, eu gostaria também de falar de um outro importante, um outro membro importante desse movimento, desse conceito de negritude, que é o Léopold Sédar Senghor. Ele escreveu em 1948 a antologia da poesia, a antologia da nova poesia negra, me perdoe, não, antologia da nova poesia negra em Malgache. Nesse livro, ele selecionou, para esse livro, ele selecionou 12 poemas de Jean-Joseph Rabert-Rivelle. Esse livro foi prefaciado por Sartre, e ele chega a dizer que ele se identificava com Rabert-Rivelle, principalmente por estar dividido, por estar rasgado, déchiré, a palavra, rasgado entre essas duas línguas, e entre essas duas civilizações, entre esses dois países. Ele se sentia assim. E ele o chamou de o príncipe dos poetas malgaches. Então, existe, eu acho que é impossível, né, quando a gente fala do colonizador e do colonizado, do dominador e do dominado, é impossível essa pureza a qual Jean-Joseph Rabert-Rivelle gostava de se referir e queria defender, quando ele fala, eu quero permanecer, o meu objetivo é permanecer puramente malgache. Eu acho que é impossível. A vida é promíscua, sabe? A vida poética é promíscua. A gente está falando aqui de ler e de reler, por exemplo, um poema de Jean-Joseph fez com que Cláudia lesse o poema Cacto, de Manuel Bandeira. Eu não ia ler um poema aqui chamado Cactus, mas eu vou ler esse poema. Então é isso, então só numa conversa, como a gente está influenciando, como a gente está sendo influenciado um pelo outro. E isso é fascinante. Então, como que um homem com conhecimento, e Prisca, você poderá falar muito mais do que isso, você com conhecimento linguístico tão profundo de tantas línguas, sabe, como é possível permanecer pura, sabe, puramente o que você era quando você era menina? Não é possível, sabe, a gente é cheio de enxertos. Eu digo numa poesia minha que eu sou um navio de várias árvores, sabe? E essas árvores são árvores, e o navio é mesmo feito de várias árvores. Ele não vai andar se ele for feito de uma árvore só. O que? A árvore baiana que estava lá no quintal da minha casa, sim, maravilhosa, mas eu também tenho outras árvores que eu fui colocando para eu andar da minha forma. E essa forma, ela não era, ela se fez. A minha forma, ela se forma, sabe? Eu me formo à medida em que eu caminho. Eu acho que é isso que acontece aqui. E por isso que esse escritor é tão interessante. É essa confusão, é esse conflito entre tudo, essa junção, esse entroncamento de ideias, de raças, de línguas, de tudo. É isso. É isso. Não, verdade. Não, é uma coisa que eu acho, sei lá, a gente vai amadurecendo esse debate aos poucos, né, aqui, porque também numa outra conversa em que apareceu a questão da literatura indígena sendo lida hoje, e assim, aquelas fichas que caem, né, você fala, mas estão sendo lidas em português, né, dentro do Brasil esse problema, em grande medida estão sendo, então entra a questão de tradução aí, porque na verdade é uma outra língua, é a língua da dominação também, dentro do território brasileiro. Mas eu vou dar uma volta com a Prisca agora por um outro canto do mundo. Podia comentar uma coisa Prisca... que o Natan falou? Claro. Só esticar um pouco o que o Natan falou? Pode, Darcy? Claro. Na verdade, só para puxar um pouco para o círculo, né? A própria Barman, apesar de ela não trabalhar com a ideia da tradução linguística, porque obviamente ela escreve em alemão para uma cultura de língua alemã, mas ela trabalha muito, escreve num período em que havia todo esse debate sobre o silenciamento, né? Como fazer poesia após a Segunda Guerra, né? E aí ela escreve com essa consciência de que ela diz que existe uma língua ruim, que é a língua da opressão,
é a língua da barbárie, né? Então, ela, como outros nesse momento, né, justamente chegam a dizer que a poesia é essa língua, né, que tem um pouco um poder de quebrar esse obscurantismo. Então, ali também nós temos uma questão linguística interessante, da língua, no caso, né? A língua que, na verdade, reencanta, se não é reencantamento, mas pelo menos volta a dar um sentido, né? E ela se alimenta muito da filosofia, que é um dos aspectos que me interessa muito na Bachmann, essa ideia da poesia como espaço de pensamento, né? É algo que me fascinou e continua me fascinando, né? A ideia da escrita poética como um lugar de reflexão também, não só, mas de reflexão também, né? E aí, até para comentar o que o Natan comentou sobre o poeta que ele trouxe, né? E como é possível, assim, escrever em duas línguas. A Bachmann utiliza muito a filosofia do Wittgenstein, em particular um dos tratados, né, que diz assim: os limites da minha língua significam os limites do meu mundo. Então, assim, a ideia de você escrever em várias línguas, que é um pouco o que acontece com aqueles que fazem isso, é a ideia também de ampliar o mundo, né? Por que ficar restrito em um se você tem acesso a vários, né? A Bachmann traz isso para dentro da poesia, não a partir de outras línguas, mas tentando utilizar a poesia como sendo essa outra língua possível para se falar de um universo que tinha sido completamente destruído, né? Tanto que ela diz até em vários depoimentos e cartas, porque também as cartas são um dos aspectos muito ricos, né, da construção da persona da Bachmann, né? E ela diz que é importante, assim, tem até anotei aqui porque acho muito significativo para nós hoje também, né? Expor os novos assassinos, além da denúncia dos crimes do passado. E como isso é atual, né? Como isso é atual para nós também, né? Então, assim, é um pouco isso que eu queria comentar a partir da sua reflexão. Me fez muito pensar nessa noção da poesia também como sendo essa outra língua, né? Que, no caso, não é o francês, o inglês, o alemão, o malgache, mas de qualquer forma, uma língua nossa, assim, né? Que nós partilhamos. E aí, o tradutor é fundamental, mas nós já somos um pouco tradutores, né? E, Prisca, posso falar uma coisa? Tarso que sabe. Mas não ficou verdinho o meu quadrado, meu retângulo. Agora tá. Não, também não, mas se eu estiver me ouvindo, câmbio. A gente outro dia estava conversando, não foi, Prisca? Como que a poesia, nessa circunstância que a gente está vivendo, nesse momento, como que ela está ganhando uma força e uma representatividade, e acho que nunca eu vi na curva da minha existência, os poetas estão unidos, porque agora está para além das igrejinhas e para além das preferências estéticas, agora é uma questão de sobrevivência e de humanidade, né? E isso está muito forte. A poesia está, porque estava espezinhada, né? Estava jogada de ladinho, e agora ela está aí, pujante, falando e marcando o território, e está muito bonito de ver isso. Muito importante. Que tem a ver com tudo isso que você está dizendo, né? Desculpe só de falar uma coisa, é porque eu falei, mas eu não li nessa segunda rodada. Eu não sei se você quer que eu leia um poema ou não. Ah, não. Mas já a gente volta. Mas a gente volta, né? Fica tranquilo. Tranquilo. O Prisca, a minha pergunta era um pouco diferente, né? Pensando, relendo essa antologia, né? Muito tempo adiado da Ingeborg Bachmann. Uma coisa que me chamou a atenção no texto, no pós-fácil da tradutora, da Cláudia Cavalcante, quando ela vai traçando um perfil, e você começa a imaginar, né, essa figura ali na Áustria, o pai nazista, né, tem essa informação, o pai filiado, se eu não estou enganado, ao partido nazista, e ela é uma adolescente. Ela, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ela tinha 18 para 19 anos, né, ia fazer 19 anos por aí. E dali para frente, com o primeiro livro, aparece uma informação muito interessante, que ela se torna uma espécie de celebridade muito nova, né? E que é fugir disso de todo modo, assim, porque, veja, essa experiência o livro tem um clima, na nossa época, até o primeiro verso do livro, eu quase parei de ler, porque começa o livro assim: vem aí dias piores. Isso em 2020, né, então, quando o livro saiu, a gente perde até um pouco do interesse, mas enfim, né? E aquilo era o pós-guerra, né? Essa é a poesia escrita no pós-Segunda Guerra, no momento de reconstrução.
Saiu antes da pandemia o livro, e por isso que foi É, né? profético. Saiu antes. Mas é isso. Então, eu não sei o que você leu, quando você leu pela primeira vez a Bárbara, ela era essa figura também, grandiosa, né? É uma poeta muito central, assim, né? Para a poesia de língua alemã no século XX, né? Sim, bom, quando eu voltei a ela, né, num momento um pouquinho mais maduro, sem dúvida esse aspecto, assim, a poesia, que na realidade a obra dela não é tão extensa assim, porque ela abandona a poesia na década de 60 para se dedicar a outras formas de escrita, ensaios, prosas fragmentárias, trabalha no rádio. Então, isso também contribui para a construção de uma persona que ela trabalhou muito ao longo da vida, porque se ao mesmo tempo com a estreia, o livro de estreia, ela chegou rápido a ser meio que uma celebridade, uma autora cult, assim, no meio literário profundamente masculino, né, de língua alemã, ao mesmo tempo, ela sempre esteve dentro e fora, ela tentou sempre construir um jeito de se desviar, né, de um rótulo, assim, né? Quando ela chega no auge da poesia, ela meio que se afasta um pouco da poesia, né? Quando ela justamente começa a ter essa projeção como figura pública, ela se relaciona, essa vida, né, seu relacionamento com Celan, mas principalmente no que tem a ver com relacionamento dentro da poesia, foi uma relação profunda que ela estabeleceu com Paul Celan, de aproximação e de afastamento, mas ao mesmo tempo se relaciona com outros. Ela tem relacionamentos pessoais com 3 judeus ao longo da vida, tendo o pai nazista. Então, essa figura também, à medida que se vai avançando na compreensão da obra, começam também a juntar outras peças, né, para entender um pouco que mulher que foi aquela, né? Todas as referências do livro, na biografia, ajuntam uma série de figuras masculinas ao redor, né? Foi casada com Max Frisch, que é um importante escritor suíço, se relacionou com Paul Celan, quer dizer, a biografia dela, em princípio, ela é construída em cima desse universo masculino, né? E depois de morta, já falecida, ela tem a grande admiração de um dos maiores autores da língua alemã, que é Thomas Bernhard também, que confessa sua grande admiração pela obra dela. Ao mesmo tempo, ela se esquiva um pouco disso também, porque ela mantém uma longa correspondência, mas ela constrói uma persona, né? Nesse sentido, ela tenta também, ela se foge, ela vai morar em Roma, ela procura uma pluralidade da própria persona, da própria figura, justamente para tentar não ser devorada por esse universo, né? A obra dela não é muito extensa, mas ela é composta também por isso que também me fascina, ela é poeta, fez prosa, mas também tem uma longa correspondência, né? Que são textos extremamente interessantes, vão muito fundo naquilo que é a reflexão sobre o tempo e sobre a poesia como espaço de reflexão. Então, quando se vai juntar, é como se fosse uma espécie de palimpsesto, assim, a obra dela, né? Ou como se você descasca uma cebola, assim, você tem sempre várias camadas para você ir descascando e, ao mesmo tempo, você não chega a um eixo central, né? Que encontrar talvez seja realmente a relação dela inicial com a filosofia, né? Ela escolheu se formar como filósofa e trabalhar e trazer sempre a filosofia e o diálogo com os filósofos de novo, né? O Wittgenstein e o Heidegger, que também é problemático, né? Com relação ao nazismo, novamente, mas como eixo central da própria relação tensa com a história. Ela vivia num tempo tensionado com a história, justamente. Não é um tempo da conciliação. E isso ela deixa muito claro em todos os poemas. Não há conciliação possível, né? Talvez só a língua, a poesia seja esse espaço, tanto que as próprias críticas, né, colocam que a poesia para ela é um espaço utópico, né? Para ela como para outros poetas desse período, né? Meio que a poesia como um desses possíveis horizontes de utopia, de reconstrução de um sentido, né? Porque o resto é aquela ideia de juntar os cacos e tentar conciliar o possível numa sociedade que não tem conciliação, e deixou muito claro isso, né? Depois da Segunda Guerra é muito evidente que a conciliação não existe. E a consciência disso, introjetar isso para dentro da própria criação e fazer disso escancará-lo, eu acho que é essa coragem que alguns desses poetas tiveram, e ela, como figura feminina, me parece ser, no cenário europeu das línguas centrais,
meio que uma figura principal, né, que encarou isso e colocou isso na própria obra. Por isso, tentando te responder, talvez ela tenha virado essa figura emblemática, né? Justamente por ela criar esse diálogo com seus contemporâneos, com a história, com a biografia e com seu tempo histórico, justamente. Eu posso ler alguma coisa, Tarso? Ah, sim. Eu ia até fazer uma rodada de leitura agora aqui também. Eu queria ler, na verdade, mais do que um poema, só um brevíssimo trecho em que ela autobiográfico, né, um depoimento que ela faz, até para entender um pouco melhor essa figura, essa ideia de uma deslizante, né, até em termos biográficos, até para me reconectar com o Natan um pouco, né. Ela diz o seguinte, está no pós-fácil da Cláudia Cavalcante, né. Passei minha juventude na Caríntia, ao sul, na fronteira, num vale com 2 nomes, um alemão e outro esloveno. E a casa em que há gerações viviam meus antepassados, austríacos e vindoniços, ainda hoje carregam um nome que soa estranho. Mas perto da fronteira ainda há outra fronteira, a fronteira da língua. E eu, cá como lá, sentia-me em casa, com as histórias dos fantasmas bons e maus de 2 e 3 países. Pois, para lá das montanhas, a 1 hora dali, já fica a Itália. Acho que a estreiteza desse vale e a consciência da fronteira me imprimiram um sonho de viajar. Quando a guerra acabou, fui embora, chegando com muita impaciência e expectativa em Viena, que em minha imaginação fora inalcançável. De novo, um lugar na fronteira, entre leste e oeste, entre um grande passado e um obscuro futuro. E mesmo que mais tarde também chegasse em Paris e Londres, Alemanha e Itália, isso pouco sugere, pois em minha lembrança, o caminho do vale até Viena sempre permanecerá o mais longo. Eu me identifico muito com isso. De repente, a gente volta depois. Sim. Essa comentário que você fez sobre a obra dela e vários dos pontos que passaram aqui, né? É curioso, né? Eu acho que tem um momento muito de olhar para a poesia do nosso tempo para trás, né? E muitas vezes desconsiderando especificidades do tempo, da cultura, do que se conhecia, né? Do que se vivia à época, né? E eu acho que a oportunidade desses livros é você ir até o tempo deles também, e de lá você olhar para o nosso, né? Então, esse livro, O Tempo Adiado, é muito forte nesse sentido, né? Porque é um livro que chama O Tempo Adiado, é um livro que está falando muito do momento dela, mas que está o tempo todo apontando, né, para uma visão de futuro. A Cláudia falou aqui do Manuel Bandeira, assim, é alguém que vive cercado, vive ameaçado, né, pela morte. Mas é alguém que viveu muito, né? O Bandeira é curioso porque ele vive à beira da morte, mas ele chega aos 80 anos, 80 né? 80 e anos. poucos anos. Então Impressionante. atravessa uma fração grande do século XX, assim, escrevendo, lendo, pensando, né? É muito curioso. Eu queria agora ouvir os poemas. Vamos lá, Cláudia. Então, eu vou aproveitar esses 2 ganchos, né, do Natan e da Prisca sobre esse entre a miscigenação também, a mistura, e eu amo muito esse poema que é do livro Libertinagem, Não Sei Dançar. Vou ler e depois queria ter 1 minuto para contar uma historinha muito curta sobre esse poema, tá? Não Sei Dançar. Esse livro é de 1925, mas eu acho ele atualíssimo. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um, de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo, Miel, e nunca lerei o diário de Maria Bascef. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir esse baile de terça-feira gorda. Mistura muito excelente de chás. Esta foi a safata. Não, foi a arrumadeira. Está dançando com o ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a fração incipiente amarela, na figura de um japonês. O japonês também dança machixe.
Acugelê, Banzai! A filha do zineiro de Campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros. Mas ela não sabe, tão Brasil. Ninguém se lembra de política, nem dos 8.000 quilômetros de costa. O algodão de Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas, nem ancilóstomos. A sereia sibila e o ganzão do jazz band batuca. Eu tomo alegria. Esse poema, ele me assombrou de tal maneira durante tanto tempo, porque eu acho que dentro dele tem o Brasil de hoje ainda, com toda a questão do racismo, do sexismo, da miscigenação aceita ou não, em maior ou menor grau, reprimida, do dane-se tudo porque agora é carnaval, enfim. Mas eu queria contar que eu escrevi no meu livro novo, tem um poema que já tem aí uns 10 anos, porque eu demorei muito para publicar, e ele se chama... Ai, meu Deus do céu, Parada de Lucas. E a personagem do poema vai a um baile funk. Ela é uma branca da Zona Sul que vai a um baile funk em Parada de Lucas. E quando chega lá, ela está lá dançando naquela loucura, né? O chão é de barro, as coisas são de latão, ela está na multidão, está se esquecendo do próprio nome, e de repente ela vê quem no baile funk? Manuel Bandeira, que é o poeta dentuço que não sabia dançar. E ele fala para ela, porque a criança que ela foi está um pouco impressionada. Ela encontra a menina que ela foi de 8 anos, um pouco assim, vendo o que essa mulher está fazendo, essa louca aqui. Mas, de repente, ela olha para o canto da sala e o Manuel Bandeira fala assim, é que ela tomou alegria. Então, eu criei um poema onde ele baixa, literalmente, e está lá, né, numa situação de dança, não dançando, mas meio que permitindo que essa pessoa dance e encontre essa alegria numa situação muito improvável. E tem alguns versos desse poema no poema A Parada de Lucas. Eu amo ter escrito esse poema e o Bandeira ter baixado nele. Foi uma coisa totalmente que eu não tinha imaginado e aconteceu, e eu fiquei muito feliz por isso. Senti que eu estava homenageando Muito ele. bom. Com certeza. Vou guardar essa chave de leitura aí para o seu livro novo também. É muito bom saber que o Bandeira está passeando ali pelo livro. Muito bom. Natan, quer ler um poema para a gente? Você me deu uma séria dúvida, não, que poema ler, mas eu vou dialogar com o seu cacto anterior. E nesse poema ele associa a ideia da planta, né, do cactus, com mulheres leprosas, tendo nos dedos flores. Cactus, essa multidão de mãos fundidas que ainda oferece flores ao céu. Essa multidão de mãos sem dedos que o vento não chega a sacudir. Dizem que uma fonte oculta brota em suas palmas intactas. Dizem que essa fonte interna sacia milhares de bois e numerosas tribos errantes nos confins do sul. Mãos sem dedos, rebentos de uma nascente, mãos fundidas, coroando o azul. Aqui, quando os quadris da cidade eram ainda tão verdes quanto os luares pulando pelas florestas, e essas ainda arejavam as colinas de Arivo, agachadas como touros fartos. Era nos rochedos íngremes, inalcançáveis até pelas cabras, que se isolavam para proteger suas fontes, essas leprosas enfeitadas de flores. Penetra a gruta de onde surgiram, se queres conhecer a origem do mal que as dizima. Origem mais nebulosa que o cair da tarde e mais longínqua que a aurora. Mas não saberás mais do que eu,
o sangue da terra, o suor da pedra e o esperma do vento, que correm juntos nessas palmas. Dissolveram seus dedos e puseram flores de ouro em seu lugar. Eu conheço um menino, príncipe ainda no reino de Deus, que gostaria de acrescentar. E o destino, com pena dessas leprosas, disse-lhes que plantassem flores e preservassem suas fontes longe dos homens cruéis. Incrível. Um universo impressionante desse poeta. Nós vamos esticar muito. É que nosso tempo está andando aqui, acabando quase, mas assim, tem questões, por exemplo, sobre o processo de tradução, etc. Várias coisas para a gente, uma hora conversar. Mas é um poeta realmente colossal. Incrível. Prisca? Sim. Uma espécie de perda. De uso comum. Estações do ano, livros e certa música. As chaves, as xícaras de chá, a cesta de pão, lençóis de linho e uma cama. Um enxoval de palavras, de gestos, trazidos, utilizados, gastos. Uma ordem doméstica respeitada. Dito, feito, e sempre a mão estendida. Apaixonei-me por invernos, por um septeto vienense e por verões. Por mapas, por um canto na montanha, por uma praia e por uma cama. Mantive um culto a datas, declarei promessas irrevogáveis, idolatrei um algo e fui devota de um nada. Do jornal dobrado, das cinzas frias, do papel com uma anotação, sem temer a religião, pois a igreja era essa cama. Minha inesgotável pintura surgiu de olhar o mar. Da varanda devia saudar os povos, meus vizinhos. Ao fogo da lareira, em segurança, meus cabelos tinham sua cor mais intensa. A campainha da porta era o alarme para minha alegria. Não foste tu que eu perdi, mas o mundo. Na nossa rodada final agora, né, para a gente se despedir aqui, algo que já apareceu um pouco nas falas de vocês, mas eu queria terminar com isso, né, dizendo o que esses livros vocês escolheram dizem para vocês como poetas, né, para os poetas que vocês são, para o que vocês estão escrevendo, né, eu acho que já apareceu um pouco disso, mas eu queria que vocês falassem um pouco da relação com a obra de vocês. Acho que passa por aí essa escolha, não? Cláudio, começa. Tem uma coisa que eu tinha separado aqui, que é do itinerário de Passárgada, e eu acho que tem exatamente isso que você está me perguntando, Tarso. Ele fala assim: verifiquei ainda que o conteúdo emocional daquelas reminiscências da primeira meninice era o mesmo de certos raros momentos em minha vida de adulto. Num e no outro caso, alguma coisa que resiste à análise da inteligência e da memória consciente e que me enche de sobressalto ou me força a uma atitude de apaixonada escuta. Eu poderia dizer isso sobre a minha poesia. Essa atitude de apaixonada escuta, né? E essa sensação de sobressalto. Eu acho lindo aplicar essa palavra, porque realmente é aquela coisa que te abalroa, sei lá, te agarra, né? Então, talvez, né, muito talvez, eu não sei separar a minha experiência poética do Bandeira. Por isso, porque ele ficou todo entranhado e emaranhado com a minha infância. Todo. Então, é como revisitar a casa dos meus avós. É como a casa dos meus avós, quando eu fecho o olho, que não existe mais essa casa, óbvio, na Ladeira do Ascurra, no Rio de Janeiro, eu vejo cada cômodo. Eu sei a luz que entra pela janela. Até hoje. Eu escrevi um poema sobre essa casa.
ela está dentro de mim. Então, assim também a poesia do Bandeira é indissociável da minha percepção poética, eu acho. O olhar dele para as coisas pequenas, essa aparente familiaridade, né? Essa que está na poesia dele, que não é uma poesia assim, é grandiosa, mas ele se dizia um poeta menor. Entende? Essa proximidade com o mundo do lar, com o mundo de uma pessoa que também, por estar doente, ficou muito confinado, né? Não que ele não tenha poemas sobre a lua, nem sobre o rio, nem sobre isso, nem sobre aquilo, nem sobre o cacto, mas essa é uma coisa imediata que ele tem, que isso eu reconheço na minha poesia. Assim, eu acho que foi a maior influência que eu tive na minha vida, entre tantas, mas ele foi seminal. Mas, muito bom. Natan. Ler uma poesia curta. É a primeira poesia do livro Quase Sonhos. Há muitos pássaros migratórios, pássaros cegos, pássaros imateriais na poesia de Jean-Joseph Rabelais. Nessa aqui ele imagina esse bosque, essa floresta nas nossas mãos, o livro, e esse pássaro, que é a compreensão, esse pássaro que é o poema fugindo e a gente ir atrás dele. Ler. Não façam barulho. Não falem. Vão explorar uma floresta os olhos, o coração, o espírito, os sonhos. Floresta secreta, embora palpável. Floresta. Floresta sussurrante de silêncio. Floresta onde escapou o pássaro a pegar com alçapão. O pássaro a pegar com alçapão e fazer cantar, ou fazer chorar. A quem faremos cantar, a quem faremos chorar, o lugar de sua eclosão. Floresta. Pássaro. Floresta secreta. Pássaro escondido em suas mãos. E quando você fala sobre essa sua pergunta sobre como ele me influencia, eu não sei. O que eu sei é que o jovem que eu era em 1994, quando eu comecei a ler e comecei a traduzir naquelas folhas que haviam sido fotocopiadas em Madagascar, comecei a traduzir a lápis, eu sabia que eu um dia traduziria e publicaria esses livros. Eu sabia disso, era uma coisa. Então, para mim, eu sempre quis só isso dele. Eu sempre tive muita reverência, muito respeito, um fascínio muito grande que eu nunca desejei que ele parecer com ele. Não que eu não tenha desejado parecer com tantos outros poetas, com a voz de Drummond, com o Vinícius, com João Cabral. Sim, e eu tenho respeito por eles, mas por ele não. No entanto, houve uma coisa que aconteceu em minha vida, porque o que foi descoberto, o que imagina-se, é que ele escrevia simultaneamente, né, ao mesmo tempo em francês e em malgache, porque foram em 1960, quando esses livros foram republicados, eles descobriram os manuscritos e viram que, embora ele dissesse que eram poemas traduzidos do malgache, perceberam que não era verdade, era aquela ideia de querer ser puramente malgache. E quando eu, uma vez, fui convidado a escrever poesias baseadas em fotografias de Sebastião Salgado, aqui em Londres, juntamente com outros poetas ingleses, e era para eu escrever essas poesias em inglês, eu disse sim, mas o que eu fiz foi uma coisa que ele fazia. Eu escrevi ao mesmo tempo, eu escrevia um verso em inglês, traduzia para o português, esse verso trazia alguma coisa que eu trazia para o inglês, e por aí eu ia nesse mesmo caminho, e eu acabei com duas versões do mesmo poema, e eu chamo essas duas versões do poema original.
Muito bom. Aliás, é uma questão também, né? Você escreve poemas em inglês, além dessa ocasião, ou o Vi no poema vem em máximo. português? Não, os meus poemas são em português. Eu escrevi, direi o que, 8 poemas em inglês, 9 poemas, não mais. Eu escrevo só em português. Eu traduzo alguns poemas depois. Mas nessa ocasião, eu fiz isso. Eu sabia que o poema, para ser, no meu entender, para ele ser verdadeiramente inglês, eu não poderia traduzi-lo do português. Eu precisava escrevê-lo em inglês. Então, a forma que eu encontrei foi essa. Eu escrevia um verso em português, traduzia para o inglês, traduzia o inglês para o português, por aí eu ia. Então, o fato de eu estar envolvido com essas duas línguas ao mesmo tempo me deu a impressão, não totalmente falsa, de que o poema em inglês era um poema em inglês. Muito bom. Prisca, Estou rindo porque você? isso geraria outra, nossa, longo debate, mas ai, que vontade de comentar. Você sabe, Prisca, Mas eu disso vou puxar tudo. para Barman, né? Porque eu ia responder essa pergunta do Tarso, tentando resumir. Tem uma pergunta que tem uma frase que a Cláudia Cavalcante coloca, né? Quem são essas Ingeborgs, no plural, né? Então eu acho que por ali eu posso puxar, né? Um pouco essa questão de em que medida que ela me influencia, ou essa vontade de transpor sempre fronteiras, tanto linguísticas, poéticas, culturais, geográficas, né? Que são muito presentes no meu trabalho e na minha própria história, inclusive pela questão linguística de eu escrever e me autotraduzir em 3 línguas. Eu acho que é muito por ali que eu vejo a presença da Bachmann na minha obra, e também na tentativa de fazer da própria poesia, ou do trabalho com a palavra e com a poesia, um canteiro de obras. Assim. Eu gosto muito dessa expressão, né? Eu gosto muito de pensar a minha própria escrita como um canteiro de obras aberto, assim. Sempre em construção. Um pouco por aquilo que o Nathan disse, que eu também me coloco nas várias margens, mas não é só uma questão linguística puramente técnica, né? Tem muito a ver com quem são essas várias pessoas que a gente carrega, né? Nós somos plurais. E aí, para finalizar, eu vou ler um poema, então, muito breve, que eu acho que resume um pouco isso, da própria Bachmann, né? Que é um dos que eu mais gosto dela. Sombras, rosas, sombras. Abaixo de um céu desconhecido, sombras rosas, sombras. Acima de uma terra desconhecida, entre rosas e sombras, numa água desconhecida, minha sombra. Então, tem um pouco essa ideia também de quem sai do próprio lugar, né? De que você vive numa terra desconhecida, que também é sua, né? Você projeta uma sombra, mas, na verdade, todos nós somos duplos, né? Ou mais do que duplos. E aí, às vezes, esse duplo se manifesta com 2 línguas, né? Mas nem sempre é a língua em si, é a própria vivência. Então, acho que tem muito a ver com isso, o meu diálogo constante, até silencioso, porque eu nunca explicitei isso na minha obra com a Bachmann, mas ela está sempre muito presente nesse... É menos explícito do que outras influências, por exemplo, mais evidentes, né? Mas ela está sempre aí como um farol, assim, como uma figura até silenciosa, assim, mas que me instiga a fazer da poesia um campo de experimentação, de reflexão e de desafio para a pluralidade. Gente, olha, infelizmente o tempo voou e a gente termina sempre. Quando a conversa é muito boa, a gente termina primeiro com vontade de esticar os vários fios que o novelo aqui apresenta ainda. Infelizmente não dá hoje, mas a gente vai ter ocasião de fazer. E também muita vontade de ir atrás dos livros que a gente comentou e de voltar e ler e reler, porque os livros se transformam em outros com a conversa. Então, agradeço demais a participação de vocês. E espero que eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado e espero que quem está nos assistindo também goste bastante e realize isso na leitura dos livros. Muito obrigado novamente e até o próximo. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Foi uma alegria. Foi muito bom. Excelente, esses Valeu. fios todos que nós tecemos aqui. Muito obrigado, foi maravilhoso. Foi muito bom. Valeu.